Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de outubro de 2025. Putin perderá a Crimeia, Kherson, Zaporizhia e Donbass. É uma avaliação, não só minha, mas eu estou fazendo isso baseado inclusive em fontes russas, né? Em fontes propagandistas russas, em fontes de canais russos também. E também de alguns analistas respeitáveis na Europa. Bom, quero antes de detalhar esse assunto, convidar vocês que inscrevam-se no canal. Aqui vocês veem a verdade. Peço a todos também que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, é importante divulgar e recomendar o canal para que mais pessoas tenham acesso e possam ver a verdade. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. E quero também agora, antes de entrar no assunto principal, falar que recebi um comentário no vídeo. Sobre o vídeo que eu recebi comentário chama-se "Putin terá termos de rendição humilhantes se a guerra for com a OTAN". Então o @Federação Rússia mandou-me uma mensagem, né? Como vocês mandam um comentário, ele fez um comentário nesse vídeo que eu falei o nome: "Putin terá termos de rendição humilhantes se a guerra for com a OTAN", aproximadamente 2 dias atrás que eu publiquei. Bom, a Rússia, segundo essa mensagem, tem arma nuclear. Nunca que a Rússia vai se render seus babadores de ovos dos Estados Unidos da América. Entenda, bota uma coisa na cabeça de vocês: Brasil não é ocidental, somos latinos e mais nada. Olha o que a Argentina como está virando. Queria que o Brasil fosse parceiro do Ocidente, mas o Ocidente vira as costas para nós. O futuro é os BRICS. Então essa mensagem, quero até agradecer a mensagem, não sou contrário de ter recebido essa mensagem, não vou fazer nenhuma crítica, nenhum comentário negativo, mas apenas eu queria dar conhecimento a todos, que acho isso muito importante, o fato de a Federação Russa estar também acompanhando, através, acredito, da sua embaixada, está acompanhando o nosso trabalho, né? E acho isso importante. E então, se alguém quiser ver lá no vídeo, o comentário, vocês vão ver exatamente como está escrito. Eu li aqui fazendo uma adaptação, que claramente é um estrangeiro que fez isso, Rússia, é claro, né? Federação Russa. Então mas eu fiz um ajuste para ler a maneira mais certa possível, mas vocês vão entender também. Ele é um dos últimos comentários nesse vídeo, que se eu não me engano era dia 15 que foi publicado. É o vídeo das 16 horas. Mas eu dei o título, vocês podem achar pelo título. Bom, eu tinha falado o título, né, que o Putin perderá a Crimeia, o Donbass, eu falei os outros territórios também, os territórios orientais, né, da Ucrânia, e esse é o comentário que basicamente, quer dizer, que eu comecei introduzindo o título do vídeo. E a comunidade Z da Rússia, eu na realidade estou fazendo esse vídeo ouvindo a comunidade Z nos seus canais, nos seus blogs, né? Que na realidade eles estão muito alarmados. Eles estão alarmados, segundo eles, com a relutância do ditador russo Vladimir Putin, eles não chamam ele de ditador, sou eu que estou chamando, em encerrar a guerra contra a Ucrânia, que se arrasta há muito tempo, segundo eles, e não é mais vitoriosa. Isso todo mundo que vê. Eu acho que praticamente quem não vê isso é o próprio Vladimir, né? O ditador Vladimir. Inclusive, eu vou citar aqui um propagandista, um desses canais, né? O nome dele é Alexander Kramov. Ele falou da alta probabilidade de Moscou perder tudo como resultado desse conflito, incluindo a Crimeia e o Donbass, que conquistou. Os propagandistas, esse propagandista traçou um paralelo histórico com a Guerra da Livônia no século XVI, relembrando as consequências daquela longa e custosa batalha para a Rússia. Ele está dizendo que está ficando igual como foi lá no século XVI. Ele disse: tudo que o nosso país lutou por 20 anos, referindo-se àquela guerra, teve que ser abandonado. A prolongada Guerra da Livônia trouxe à Rússia apenas problemas econômicos e ruína, que culminou no tempo das perturbações, escreveu esse Kramov, que é ele tem um canal, né,
que fala sobre a guerra também. E é um dos que suportava, que apoiava a guerra já desde o seu início. Segundo esse blogueiro, a guerra prolongada não apenas exauriu recursos, agora falando da guerra atual, né? Mas também teve aquela ainda, no próximo parágrafo, mais adiante. Mas também levou à unificação dos inimigos de Moscou. Ele lembrou que foi justamente por causa da agressão de Ivan, o Terrível, que a Lituânia se aliou à Polônia, formando a comunidade polaco-lituana um dos principais adversários da Rússia pelos próximos 2 séculos. O Kramov disse ainda que os propagandistas russos que comparam a atual SVO, então tem mais gente, eu vi também, tem mais gente comparando, né? O SVO é a Operação Especial. SVO é a sigla que eles usam, latinizando a sigla do russo para o alfabeto latino, né? Que é a Operação Especial. A Guerra do Norte o fazem em vão. Por alguma razão, ninguém menciona a Guerra da Livônia nesse contexto. Mas ele mesmo disse, ela nos ensina uma lição completamente diferente, que anos de confrontos com o inimigo, que exigem muitos recursos, podem terminar com resultado zero, ou mais precisamente negativos, né? Na realidade, não pode ser descartada, e eu concordo com ele, agora falando na minha opinião, né? Não pode ser descartada a possibilidade que, como resultado da guerra, que eu acho que é o que vai acontecer, a opinião dele, ele está com medo que isso aconteça, agora eu acho que isso vai acontecer. Quanto mais essa guerra se prolongar, mais a Rússia terá desgaste, o petróleo e o gás já foram para o espaço, não consegue exportar o que era antes, e economicamente a Rússia está com muitos problemas internos, só não vê quem não quer, não adianta falar bobagens sobre que está tudo bem quando não está bem, e eu acho, né, que Moscou, se ele perder, ele pode perder com esse resultado, a Rússia pode perder todas as suas conquistas que ela teve até agora. E isso, existe um grupo de blogueiros, eu citei apenas esse, mas existe um grupo de blogueiros que pensa assim. E tem alguns analistas no exterior que pensam assim, porque vai faltar dinheiro para sustentar as conquistas. Então, podem perder a Crimeia, os territórios citados, né, que eu já acabei de citar para vocês, porque eles falam muito da Crimeia, que não podem perder a Crimeia. Mas estão arruinados, a Rússia já está arruinada. E é importante lembrar que Moscou já havia perdido grande parte de Kherson nos combates ainda de 2022, que eles tinham conquistado um território muito maior, inclusive a capital, cidade de Kherson, estava conquistada. Em 2022, acho que setembro, outubro, voltou para a mão dos ucranianos, né? E também os blogueiros russos não descartam a possibilidade de que, em caso de crise, os chamados novos territórios da Rússia vão existir apenas no papel, como a maioria deles existe só no papel. Eles nunca foram conquistados 100%. Então eles já estão criticando isso, está na Constituição, está no papel, mas onde é que estão? A Ucrânia entregou para eles, eles pegaram da Ucrânia? Não, nunca foram conquistados, todos eles. Donetsk desde 2014, eles nunca conquistaram a totalidade de Donetsk, tal como Luhansk. Eles têm a maior parte, acho que em Luhansk, mas não tem toda a província de Luhansk. Então, com suas administrações, estão evacuadas para Belgorod ou Rostov-on-Don, ou seja, as administrações desses territórios nem ficam nos territórios ucranianos, o que eles dizem que conquistaram, que é a Rússia, ou as repúblicas, essas falsas repúblicas populares de Donetsk, de Luhansk, etc. Ou seja, as administrações estão longe porque sabem que ali é a área de conflito. Eles têm medo de não serem atingidos, são muito corajosos, sem dúvida, esses administradores nomeados pelo ditador da Rússia. É hora de fazer um balanço, né? Antes que seja tarde demais, falou o blogueiro, para que não acabemos, referindo eles, russos, né, como a Guerra da Livônia, conclui o Kramov. Então, cada vez mais, na minha opinião, os blogueiros e comentaristas pró-Kremlin, que dizem que prolongar a guerra ameaça a Rússia, com um colapso interno, estão aparecendo cada vez mais, todos os dias, né? Antes, quem falava contra a guerra ia preso, hoje não tem condições, que é muita gente falando contra a guerra, existem manifestações já dentro da Rússia, que se incorporam às manifestações da gasolina, a falta de água, etc., ou seja, e de todo um resto que tem de coisas que não deixam que todo mundo não pode ir preso, né? Não existe prisão para todo mundo de milhares de pessoas. Então, na realidade, as palavras, na minha opinião, desse Kramov, estão revelando um desespero crescente.
entre os russos, entre inclusive os propagandistas, da qual ele é um dos propagandistas, mesmo entre aqueles que recentemente, até pouco tempo atrás, 2 anos atrás, insistiram que tudo está indo conforme o planejado. Eles repetiam o que o Kremlin passava para eles. Os propagandistas estão tentando alcançar o ditador russo, Vladimir Putin, que claramente perdeu o contato com a realidade. Ele não sabe, ou finge que não sabe, ele acha que está tudo bem. Os generais, para não receberem punições ou para não serem chamados a atenção, devem dizer que estão avançando quando não estão, quando é o contrário, é a Ucrânia que está retomando territórios. A mídia também escreveu que até mesmo, a mídia russa, né, que é mídia controlada pelo Kremlin, a mídia escreveu que até mesmo os economistas Z estavam gritando, não é nem os economistas Z, que apoiavam o Putin, estão gritando: a Rússia enfrentará tempos difíceis em 2026, dizem os economistas russos. O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, que é próximo ao regime de Putin, né, próximo ao Kremlin, concluiu que a economia russa quase certamente enfrentará uma recessão em 2026. Não é um estudo meu, eu não fiz o estudo, eu peguei a conclusão deles. Esta declaração dos economistas Z confirma que a economia russa está de fato em apuros. O indicador antecedente consolidado para o surgimento de uma recessão na economia russa ultrapassou o seu limite crítico. O sistema sinalizou uma alta probabilidade de declínio no volume físico do PIB em 2026, afirmaram analistas pró-Kremlin em seus relatórios. O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo russo cita o aumento das taxas de juros como principal motivo para a piora das previsões até o final de 2025. O crescimento do PIB será sustentado pela demanda interna aquecida, impulsionada pela expectativa do aumento do IVA, né? Que deve ser que nem o nosso IVA, Imposto de Valor Agregado. Deve ser, não é, né? Deve ser traduzido já para o nosso idioma. Então, essa é a questão, essa é a situação delicada em que se encontra a economia russa. Então, não vejo grandes perspectivas e grandes futuros para a guerra, que ele já não está avançando e não conseguiu concretizar os seus objetivos nem de 2014 nem de 2022. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Aqui vocês veem a verdade. Peço a todos que circulem, compartilhem os vídeos. É muito importante, quanto mais pessoas vão ter acesso à verdade, o que de fato está acontecendo. Também peço a todos que compartilhem com as suas redes sociais. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.